E a Kaizen que não para, meu jovem, a galera sempre inovando, meu gato. Cê é louco, hein? Agora a gente, com o maior prazer, vai mostrar pra vocês, ó, o novo vídeo institucional lá do pessoal. E aí, Lucão? Cara, Kaizen, eu acho uma palavra linda, mas você que veio de lá de origem japonesa, tal, você que desenrola dos Paranauê, o que é Kaizen, meu jovem? Kaizen, pessoal, vem de um conceito japonês que significa mudança para melhor. E vai em linha com o que o pessoal da Kaizen faz lá, um aprimoramento contínuo, já há 10 anos no mercado, trazendo novidades, se aprimorando, trazendo novas tecnologias, novos maquinários para atender você, nossos clientes. Não é não, Lucão? Cê é louco, e a galera que os caras atendem, quem que é? Fala um pouquinho pra Você é galera. louco, mano. O pessoal atende de Santini, Boticário, Torra, Hyundai, BV cê Financeira. é louco, é só a nata. E a gente fala isso pra você que é nosso cliente entender o nível de exigência que essa galera pede. Ou seja, nossos clientes não vão ficar na mão também, né, meu jovem? Galera, você que tiver um projeto que não conseguir clarificar muito, fica tranquilo, o pessoal lá tem todo o time que cuida de tudo pra você. Então, entre em contato com eles, é a Nádia que vai estar atendendo vocês. Fala lá que veio do podcast Correndo pra não morrer devendo, porque vai rolar o quê, Lucão? Descontando, né, meu Cê é jovem? louco, hein? E se não tiver, manda falar com nós que a gente arruma pra vocês. Cobra a gente. Ah, Lucão, e o que o pessoal faz? Uma das coisas que tá muito em alta, que a galera vem nos pedindo, e lá eles fazem, é o quê? O banner em tecido. Banner em tecido. A galera desenrola o projeto desde o início, galera. Entre em contato que eu tenho certeza que não será perdido. Kaizen Comunicação Visual. Fala, galera, beleza? Bora lá, vamos que vamos, correndo pra não morrer devendo, sem preguiça nem medo de nada. Tamo aqui de novo e hoje, hein, preparamos uma surpresa baita, trilegal pra vocês, Cê é galera. louco, meu jovenzinho. Como é que você tá? Melhor agora, gato. Tô te vendo, né, meu jovem? Tá ligado? Cara, assim, ó. Aproveitando, né? Que beleza, que legal. se inscreva no canal. Galera, Japa, eu tô muito ansioso, porque assim, a gente tá falando que quem assistir os nossos episódios, no final terá até um diploma. E hoje trouxemos uma convidada que possivelmente quem estiver inscrito lá na escola dela, lá, que vamos falar no decorrer desse episódio, terá o seu diploma. E eu a garanto, igual fala o seu Creyson. Mais uma aula pra MBA, né, que a gente Mais tá uma trazendo. aula, é isso aí, meu jovem. Então, galera, curte, se inscreva, compartilha. É o mínimo que vocês podem fazer diante de tanto conteúdo bom aí que a gente tá trazendo pra todos. E não dói, né, meu jovem? Não machuca, não tem que pagar Só ali, nada, né? Dá um gostei, um curtir, compartilha. Bora que bora? Fala de quem, meu jovem? Net Varejo, né, Net Lucão? Varejo, que proporciona a melhor solução sistêmica para você, nosso cliente lojista. Você sabe por quê? Eu quero saber agora. Por quê, meu jovem? Porque esse sistema, ele foi criado especificamente dentro de uma loja, de uma rede de uma loja de calçados, para atender as demandas exclusivas do nosso segmento. Então, todos os problemas, todas as soluções pensadas foram para atender exclusivamente as lojas de calçados e confecções. Então, seja lá você que tem uma loja ou uma rede de loja, Net Varejo vai conseguir te atender da melhor maneira. É isso aí, meu jovem. O que a gente sempre fala, e é bom sempre relembrar, o faturamento não pode parar. Se na sua loja deu aquele probleminha, aquele bug na internet, você não precisa pegar mais aquele papelzinho e ficar anotando. Você pode continuar passando as suas vendas no Net Varejo que você não para, meu jovem. E trouxemos a super novidade de hoje para falar da sua gestão e relatórios, meu jovenzinho. Isso aí é importante. Isso é muito importante. Porque assim, ó, os relatórios, tá tudo na palma da sua mão. E é sempre com dados e não com achismo. Para você saber, putz, qual foi a melhor marca desse mês? Ou qual foi o melhor modelo desse mês? A Net Varejo te proporciona isso, meu querido. E o mais legal são os indicativos que cada relatório que você abre vai mostrar. Então, toda a sua tomada de decisão vai ser muito mais simples, vai ser de forma rápida, simplificada, para você entender ali qual o melhor modelo que você tem que comprar, qual o modelo que você não deve comprar. Ou seja, Net Varejo sempre facilitando a sua vida. Gato, até DRE, famosa OTB, que é o que tá muito falado no nosso ramo aí. Open to buy. Ai, meu, até tremo quando começa a falar disso. Net Varejo disponibiliza tudo isso. Você tá maluco? Ou seja, Net Varejo, meu querido. Nossa senhora! Bora que bora? Vamos apresentar? a nossa Apresenta que eu tô até professora da tremendo noite? aqui, meu jovem. Recado importante, papel e caneta na mão, que a aula vai começar. É com grande alegria que trazemos em nosso podcast
a primeira convidada que não está ligada diretamente ao nosso mercado de calçados e confecções. E olha, posso falar que iniciamos da melhor maneira. Trouxemos alguém de muito gabarito e com um currículo de peso, para agregar conhecimentos a todos que nos acompanham. As expectativas estão altíssimas. Altíssimo, o sarrafo tá lá em cima, meu jovem. Ela é, Lucão, atriz, formada pela Casa de Artes de Laranjeira, famosa escola onde grandes atrizes como Thaís Araújo, Heloísa Perissé e Patrícia Pilar já estudaram. É jornalista, formado pela Universidade Cândido Mendes e especialista em comunicação e oratória. Trabalhou em diversas áreas de comunicação como teatro, cinema, publicidade e televisão, atuando por grandes emissoras como Rede TV e Record. Está na área de comunicação desde 2004. Atualmente é gestora e responsável pedagógica pela Escola de Comunicação e Oratória Vox2U São Paulo. Também está em frente da empresa DNA Show, onde auxilia profissionais a transformar suas apresentações e palestras em verdadeiros espetáculos. Em seu currículo de treinadora, acumula nomes de políticos, famosos, empresários e digitais influencers. Senhoras e senhores, com vocês, Franciele Rorato Maroni, a famosa Fran Rorato. Bem-vinda! Que honra! Gente, eu que tô apaixonada. Gente, eu tô encantada por vocês dois aqui. Não, e orgulhosíssima, pensa. Tá dando resultado? Tá dando Fran? resultado. Mas era só um talento que precisava ser lapidado. Vamos falar assim. Honra, Japa, menino? meu Deus. Gente, uma honra demais estar aqui com vocês. Que prazer, que papo gostoso, que energia boa, né? Que vocês têm. Obrigado. Obrigado pelo convite. Que de isso, verdade. a gente que agradece a presença. E assim, de verdade, eu tava muito ansioso por esse episódio, porque o conteúdo que você tem a passar pra gente, eu tenho certeza que os nossos telespectadores estão também super ansiosos, porque nós fizemos uma boa propaganda. E nós fazemos essa propaganda. Responsa, meu a Brasil. responsa tá alta. Eu vou falar que eu tô com medo de falar, porque é especialista em oratória e comunicação. A gente tá galgando o nosso espaço, Aí né? eu vou meter um né, Vai ter um sininho aqui daqui a pouco. Nossa, traumatizante, né? Mas é muito bom. É um trauma positivo, É, positivo. Então, assim, Fran, a gente sempre inicia contando um pouquinho da história, certo. eternizando a história. Então, conta um pouquinho primeiro quem é a Fran. Nossa, que pergunta mais difícil essa, gente. Porque eu sou tanta coisa, já fiz tanta coisa. E quando eu fiquei sabendo do nome do podcast de vocês, eu falei, nossa, gente, que identificação, porque correndo pra não morrer devendo. E tudo que eu mais fiz na vida foi correr pra não dever. Sério, de verdade mesmo. Então, imagina que, enfim, eu trabalho com comunicação há 1000 anos. E tem muito a ver essa minha história do empreendedorismo com a oratória. Por quê? Enfim, minha família, meu pai sempre foi empreendedor. Eu venho de uma família que sempre empreendeu. Desde quando era pequenininha, meu pai tinha negócios. Então, meu pai tinha uma rede de escola de informática. Imagina, a 1900 e blau. Sim. Então, era a coisa mais icônica do momento. Era curso de informática e curso de inglês. Meu pai estava lá. Nos Então, dois ou só em um? Não, só em um, Ah, só tá. no de Sim. informática. Aham. Então eu vi nascer muita coisa desses ramos de matrícula e tudo mais, por isso que eu me identifico tanto com essa área de educação. E eu sempre busquei muito empreendedorismo. Eu fiz relações internacionais também. Sou formada em RI, mas eu sempre busquei a parte de artística como uma coisa que eu sempre fui apaixonada, né? Então, como uma forma de vida. E eu sempre pensava assim, imagina que eu morei 11 anos no Rio de Janeiro. Então, o maior sonho de quem mora, quer ser ator no Rio de Janeiro, é o quê? Fazer novela na Na Globo. Globo, lógico. Só que eu pensava assim, gente, eu tenho que ter um plano B. Qual é o meu plano B? Abrir um negócio. Eu sempre pensei Pensou assim a minha nisso. vida inteira. Eu nunca pensei em trabalhar pra alguém, eu nunca pensei É em... mesmo, Fran? Nunca. Eu Tava na sempre veia. imaginei... Ô, Fran, e você abrir um trabalhou negócio. na escola do seu pai? Chegou a trabalhar? Eu tinha 9 anos de idade na época. Na Ah, realidade, cara. eu trabalhava entretendo os alunos da recepção. Era esse o meu trabalho, de verdade. Eu era boa nisso. É mesmo, com É 9 verdade, anos. Era garota propaganda das turmas teens e kids que eles tinham também. Era muito legal. E você sempre foi assim, comunicativa? Desde criança gostou de conversar, bater Então, papo? eu não sei se... Eu fui uma criança que eu tinha tudo pra ser uma criança reprimida.
Eu sou uma pessoa tímida, acreditem, eu sou tímida. Eu demoro um pouco para me engajar, eu sou muito de observar, eu gosto muito de saber onde eu vou me meter, primeiramente, assim. Sim. Eu acho que a observação e a escuta são coisas muito positivas, assim, de quem trabalha com comunicação, trabalha com pessoas, né? Então, eu, desde muito cedo, eu sempre pensava assim, desculpa, me perdi. Se você sempre foi comunicativa. Tá, sempre fui Corta isso, produção. Vamos lá. Corta pra mim. Corta pra mim. Eu fiquei na dúvida. Não, porque eu tava lá com a outra pergunta na cabeça. então. Aí eu falei, nossa, mudou a pergunta, eu não tô lembrando porque eu contextualizei. Vamos lá. Você sempre foi comunicativa. Eu sempre fui uma criança que tinha tudo pra ser tímida, assim, pra ser uma pessoa muito tímida. Eu sou, na realidade, muito acanhada. Quem me conhece sabe, eu levo um tempo pra me desenvolver, pra me soltar, eu preciso observar, eu preciso escutar. Se eu entrasse no BBB, eu sempre falo que ou eu seria eliminada na primeira semana ou eu ganharia o programa. Se passasse da primeira semana, era campeã. 880. Exatamente. Então, eu mudei muitas vezes. Meu pai tinha essa rede de escola de informática e ele ia mudando, como era um ápice, era a crista da onda, da novidade da informática, ele ia montando filial de ano em ano. Então, eu morei... Gente, eu saí do Rio Grande do Sul, que eu sou gaúcha. Morei... De onde? Eu sou de Santo Ângelo, perto ali do Uruguai, perto da Argentina. Perto, eu falo Santa Rosa, né? Do lado de Santa Rosa, que é a terra da Xuxa, que é a melhor referência que tem. Aí pra todo dar. mundo já lembra. E aí ele ia mudando em vários lugares. A gente morou, enfim, Mato Grosso do Sul, Rondônia, no Acre. Eu morei no Nômade. Acre. No Acre? Vocês eram Morei em Existe Minas. mesmo? Existe, menino. Tem, você E é acredita? longe mesmo? É longe. E pasmem, quando eu morei no Acre, tinha uma porteira. Pra você entrar em Rio Branco, que era a capital, tinha uma porteira. Gente, isso em 1995, 96. Tinha uma porteira na porta da cidade. Pra vocês terem uma ideia. Pra entrar na cidade. Pra vocês tipo terem uma ideia. fazenda. Enfim, tá bom. Mas evoluiu bastante, enfim. Sim. Deve Ô, ter Fran, umas 2 pessoas hoje em dia lá. E o que te fez, tipo, mudar tanto? Então, meu pai Morar em tantos ia montando Abrindo filial. filial, Na né? realidade, Ah, a gente em vários lugares a gente ia mudando. Então, eu vou dizer pra vocês que, basicamente, eu, de ano em ano, eu tava em escolas novas. Sim. Fazendo novos amigos numa época que você não conseguia manter os seus amigos através, enfim, de rede social, de WhatsApp, porque não existia. Não tinha. Era carta. Ou telefonema, quiçá, quando seu pai liberava pra você gastar telefone ligando pra alguém. Então, eu sempre tive essa necessidade de fazer novos amigos. Então, eu não sei por que razão eu interpretei a vida assim, e em vez de eu me retrair, eu acabei me soltando nesse quesito. Então, hoje eu tenho uma facilidade muito grande de fazer amigos, de fazer, conquistar novas pessoas, se conectar com novas pessoas, mas eu tenho uma certa dificuldade em manter relacionamentos, porque isso foi enraizado durante a minha vida. Então, Sim, realmente isso eu se tenho essa explica por conta dificuldade. disso que você Exatamente, falou. entendeu? Olha que loucura. Então, Olha que doideira. é mais ou menos por aí. E aí começou essa parte artística sua, que você, na apresentação que o Japa fez, então você fez teatro. Fiz. Eu comecei fazendo teatro com 16 anos. Sempre gostei. Gente, vou revelar um negócio aqui. Ah, bomba! Bomba! Ok. Você sabe o que eu mais queria ser na vida? Ah, A Sandy. Mas eu queria ser a Sandy real. O meu Sim. sonho era que um dia a Sandy morresse e você... e o Chororó batesse pegava, lá em chamasse de papai. Por Deus! É Que o sério? Chororó batesse lá em casa falando assim, Fran, você topa substituir a Sandy? Por Deus. Porque Mas a minha você mãe... cantava? Não, a minha mãe era apaixonada, alucinada pelo Sandy Júnior, né? Sim. Pela dupla. Então eu cresci com aquela coisa, nossa, meio que enciumada até. Assim, eu preciso ser alguma coisa artística porque a minha mãe vai se orgulhar de mim. Sim. Época de mãe que não sabia muito como conduzir a educação dos filhos, né? Um pezinho ali na toxicidade. A tal, gente né? não sabe como é. Não. Você É, não apanhou então. quando você era criança. Não. Então, eu desenvolvi muito essa necessidade, até hoje, fazendo terapia, até eu falo assim, gente, até hoje eu não sei se eu caí nesse meio por uma questão da minha mãe ou se porque realmente eu gostava. Sim. Juro por Deus. Então, assim, na escola, eu sempre me engajava horrores, parte de cultural, artística da escola, eu que organizava. Então, assim, era uma coisa que eu sempre gostei muito, desde quinta, sexta série. E foi.
sempre quis, meu plano A sempre foi fazer alguma coisa com relação a teatro, com relação a cinema, nesse tipo. Tanto é que eu comecei fazendo relações internacionais, e aí em seguida eu fui morar fora do Brasil. Eu ia estudar fora, inclusive cinema, minha mãe não deixou. Vai vendo, a minha hora de ser Sandy, Na hora ela de não deixou. brilhar. Ela, na hora de brilhar, ela me tosou. Ela tinha medo de eu não voltar nunca mais. Voltei pro Brasil Você e foi aí morar onde, cara? eu morei no Colorado, nos Estados Unidos. Ai, que legal. Fui lá fazer um slave experience, trabalhar de garçonete. Padrão. Padrão. Made in Brasil. É, exatamente. Fiquei 8 meses lá. Enfim, quando eu voltei, de lá mesmo, eu falei, mãe, eu não vou. Nessa época eu morava em Vitória, no Espírito Santo. Eu liguei pra minha mãe de lá mesmo e falei, mãe, pode entregar meu apartamento, que eu já morava sozinha nessa época, que eu não vou voltar mais pro Espírito Santo. Eu vou embora pro Rio de Janeiro. Aí ela falou, tá bom. E desligou. Nossa. Aí, uma semana depois, né, porque a gente ligava só de uma em uma semana, não era Sim, igual hoje em dia. é. Eu falei assim com ela, falei, mãe, e aí, tal, tudo bem? Ela, então, entreguei seu apartamento. Eu falei, não, pera lá. Calma. Não é assim. Tipo, calma, sabe mãe. quando você Uma fala? semana, mãe. Sua mãe. Aí eu falei, Jesus, então tá, então eu vou. E fui. E tipo, da cabeça Quando eu ela não voltei, quer? fui pro Rio de Janeiro. E comecei a estudar lá e me desenvolvi lá. E aí que começou a história do empreendedorismo com a arte. Por quê? Por conta dessa criação, o que eu desenvolvi? O medo do julgamento. Então, eu não conseguia, gente, eu estudei na melhor escola, ou uma das escolas de teatro do Brasil. Eu ia para testes, o Zé Loreto também, que é aquele ator, que Sim, estudava conheci. comigo, inclusive, nos formamos juntos. Ai, que E legal. eu não conseguia fazer teste. Gente, Você travava. eu por Deus, Mas não era é, nessa não é escola que falsa. eu falei na apresentação? Na Cal, justamente. Então, Aham. assim, assim, sem falsa modéstia, mas eu pegava todos os papéis principais que tinha, todas as auditorias, não, audições que tínhamos, eu pegava todos os papéis, assim. Sim. E na hora que eu ia pra vida real, eu não conseguia. Gente, chegou ao ponto de eu, fazer teste pra Malhação na época, eu sentar assim no hall de elenco lá, esperando a minha hora de fazer, com o papelzinho na mão, e eu pegar e ir embora. Eu não conseguia. Caramba. E aí minha vida começou a mudar quando eu descobri a autoajuda. Por incrível que pareça, eu ganhei um livro de uma amiga minha na época, que era um livro super famoso, chamado Por que os Homens Amam Mulheres Poderosas? Umas coisas assim, não lembro o título Sim. se era esse mesmo. E ali eu comecei a descobrir o que era autoajuda, o que era a psicologia positiva. E aí eu comecei a me observar. Falei, cara, peraí, tem algum problema comigo? Porque assim, se eu não consigo, né, é uma coisa que eu gosto tanto, eu não consigo me expor, eu não consigo fazer um teste para trabalhar com uma coisa que eu amo tanto, o que eu vou fazer? E aí eu comecei a me aprofundar, comecei a pegar outros livros, aí realmente eu comecei a trabalhar autoestima, enfim, começar a fazer esse trabalho que a gente desenvolve com os nossos alunos lá na Vox. E aí, então, gente, eu resolvi empreender. Eu falei, cara, quer saber? Já que eu não consigo fazer um teste, eu vou montar uma produtora e acabou, porque a brincadeira vai ser minha, Eu sou a dona a da bola bola. vai ser minha. É. Aí que manda a malandragem do negócio. Montei uma produtora, e eu lembro até hoje que num carnaval que a gente teve, eu contratei uma assessoria de eu não tinha um puto pra contratar artista nenhum. Sim. Gente, revelação em primeira mão aqui. Bomba de novo. Eu fui... É. Não, porque a chave de tudo, gente, é como você conta a sua história e o network que você faz. Exato. O Eu, storytelling. eu trabalhava, exatamente. vou pegar um gancho, eu trabalhava numa empresa, o Japa chegou a trabalhar também. A gente ouvia do gerente assim, ó, uma historinha bem contada. Pois É é, tão gostoso ouvir, né? Uma historinha bem contada. exatamente. Se você souber contar ali o passo a passo, é uma delícia, É né? mó Já? barato até que tem convidado que vem aqui com a gente e eu falo, ó, manda algumas informações que a gente vai montar sua apresentação. E tem até alguns que foi ao ar que a pessoa fala, caramba, eu sou tudo isso mesmo. Eles ficam, nossa! Não sabiam contar, bem contada a então. história deles, né? Exatamente. Então, E aí eu cheguei nesse camarote, tinham vários. Cheguei no camarote, não contei a parte do camarote, né? Não. Volta. A cabeça acelerada aí. é. Eu resolvi contratar uma assessoria de imprensa. Sem Eram dinheiro. sem dinheiro. Você contrata e paga com 30 dias, né, gente? Vê o que dá. Exatamente. Era época de carnaval. Eu falei assim, beleza, agora eu quero um camarotinho pra mim. Pensei comigo, né? Fomos pro camarote. Eu e um amigo meu produtor. Chegando lá, o que a gente fez?
Eu cheguei identificamos ali alguns atores de Malhação da época. Chegamos nos caras que eram os responsáveis por esses atores e falamos assim, olha, a gente tá com um projeto com fulano de tal, vai ser uma peça assim, 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 assado, te interessa? Tipo, na caruda, sem um centavo. O cara falou, lógico que interessa. Gente, atorzinho de Malhação, só pra vocês terem uma noção, eles não ganham nem pra botar o pó do café em casa, só pra vocês saberem. É mesmo? Ganha uma mixaria, uma mixaria. E aí foi a chance do cara transformar aquele garoto num ator de verdade. Sim. Porque até então, quantos da Malhação você viu que subiu? Nem, tipo, sim. 2, 3. Raros, né? E aí, então, aconteceu isso. Alguns 2 toparam. Será que eu falo o nome? Ah, já está lá, documentado, né? Um foi o Paulo Dalagnoli e outro o Vitor Sparapani. Procurem aí na internet. Vocês vão saber quem Vocês vão saber. Então, o cara aceitou. Eu falei assim, já temos ali 2 atores, os top, porque eles eram os top da parada na época, assim, sabe? Agora a gente falta o quê? Falta um diretor bom. Chegamos para um amigo nosso, que é conhecido, né, na época, que era diretor do Vai Que Cola, enfim. Chegamos para ele e falou assim, olha, a gente tá com 2 atores de Malhação. Você fez o papel inverso. Exatamente. E a gente tá um projeto tal, que não sei o quê. Gente, a gente lançou uma peça e a gente vendeu pro SESI a inauguração lá no Espírito Santo. Mas foi tanto sucesso que vocês não fazem ideia. E ali começou, foi dali que eu tirei todo o dinheiro para começar a girar outras coisas. Sim. Então, assim, as pessoas até falam hoje de funknejo, que, gente, quem desenvolveu funknejo fui eu. Em 2014, eu tava levando funkeira do Rio de Janeiro para festa de interior, lá no Espírito Santo, em Minas Gerais, para cantar junto com o Duplinha Sertaneja. Depois que começou essa modinha toda, para vocês terem ideia. Então, assim, o que me faltou... O que me faltou? Dinheiro para poder competir com os grandes. Porque depois. Exatamente, eu sempre falo, você tem que ter bala na agulha. Cara, é um meio muito caro, né? De investimento. É um meio caro, porque imagina que eu tava competindo, e foi até assim que eu acabei em São Paulo. Eu tava competindo com pessoas muito grandes. Pessoas que tinham, por exemplo, 2, 3 shows do Henrique Juliano, sabe, desses grandes caras, na agulha, só esperando data para agendar se quisessem. Tava pago, entendeu? Então já tava acordado. E uma dessas oportunidades que me fez quebrar, foi a primeira vez que eu quebrei, que eu precisei entregar carro. Faz parte do processo, né? Não, a gente tem que mas correr. Isso é legal, Não, isso é legal, você chegou a quebrar. A gente vai aprendendo, né? Nada como a prática. Né? O IBMEC não conta os detalhes. Isso é na prática. Exatamente. Então, eu quebrei porque o cara tava com ranço de mim, digamos assim, porque eu tava levando festa pra área dele, que era dele, e pegou, Henrique e Juliano. Meteu, no mesmo dia que eu tava levando a Iane, na época, a Mulher Filé, e mais umas duplinhas sertanejas pra fazer festa na cidade, no interior do Espírito Santo. Me quebrou. Gente, eu tive, assim, que entregar carro, vender tudo que eu tinha, raspar a poupança pra poder pagar o que eu devia. Sim. Né? Foi naquela época que eu descobri que ser sócio é uma coisa muito delicada, porque o meu sócio, que deveria honrar, pelo menos com a parte dele, não honrou nada. Então, eu levei não só o calote financeiro da oportunidade, que não deu certo, que eu quebrei, mas também do sócio que não honrou a parte dele. Então, algumas coisas ficaram pendentes porque ele não se envolveu no negócio, saiu fora, né? Então, tava tudo no meu nome, quem se lascou fui eu. Sim. E aí eu vim pra São Paulo. Paulo. Tudo no nome dele. Eu tava Ó, laranja. Isso então. Você tava criando a conexão, né? Começou a me chamar de Orange. Né? Tudo no nome dele. Olha os insights aí aparecendo agora, tá vendo? E aí eu vim parar em São Paulo assim, porque aqui o meu sogro é um grande empresário aqui conhecido de São Paulo, e ele trabalha com uma parte mais da sensualidade e tal, de um ramo, né, de entretenimento adulto e tudo mais. E eu, na época, eu tinha um programa de televisão que eu tava ensaiando pra lançar num canal que até a Marlene Matos assumiu. E aí ela falou assim, cara, se você trouxer patrocínio, a gente te lança. Eu falei assim, tudo bem. Aprovou o piloto, que inclusive eu escolhi esse mesmo diretor
da peça pra dirigir o programa, tá? Brasil, porque nós é assim. E aí, o que aconteceu? Vim pra São Paulo pra conhecer algumas casas noturnas aqui, motel, porque como o programa tinha essa parte meio apimentada, era um programa de sexualidade, desenvolvimento da sexualidade, né? Chamava programa Mais chegou- Reservado. Ele chegou aí pro ar? Não chegou aí pro ar. Na realidade, ele entrou o primeiro episódio, por engano, na grade, e saiu fora porque eu não desenrolei o patrocínio que eu precisava. Sim. Mas em pouco tempo também, 5 meses depois, o canal fechou, porque eles não prometeram para as pessoas, para os patrocinadores, o que eles estavam... eles prometeram alguma coisa e cumpriram. não cumpriram. Sim. Então, foi até Não deu uma... certo. foi Ainda bem que não deu certo. foi uma perda positiva, digamos assim, Sim. porque isso me trouxe para São Paulo. E aqui, o meu sogro foi uma das pessoas que eu vim atrás de patrocínio. Eu falei assim, olha, eu tenho aqui um projeto e tudo mais. Eu não sei se vocês conhecem o Oscar Maroni, Oscar Maroni. meu sogro. Sério? Ah, é sério? E Nossa, eu a gente perguntei... já até falou dele, que a gente já viu algumas reportagens, né? Não, ele é muito top. Ele é Nossa, muito é. monstro. ele é o rei do marketing. Ele Não, é. ele é- E falam que o Bambam é rei do marketing. Não, e o ele, Oscar por Maroni. exemplo... Pior que na hora que ela... Desculpa te cortar. Não. A hora que ela começou a falar, eu ia falar Oscar Maroni, só que eu falei, não é, não. Oscar É. Maroni. Ah, Caraca, meu. E então o Oscar, ele sempre quis fazer um programa de TV pra ele, né? Porque tem aquela coisa de querer aparecer a todo custo, Sim. enfim, é o Marqueteiro, jeitinho dele, é. né? Exatamente. Não, e assim, isso que você falou de estar no meio sensual, ele vende isso de uma maneira que até quem, Absurda. tipo, abomina assim, fala, É. não tinha visto. No programa errado mínimo, aí." acha ele... Não, gente, ele é sensacional. Ele daria um outro episódio, total. É só dele. Só é. dele, exatamente, né? Porque ele fala que, enfim, a prostituição é algo pra... Como é que fala? Tem um caráter... função social. Ele traz essa Ele visão. traz- é. Então, a gente Ele- fica é meio algo assim assim. por conta dos mimimi, É, né? Só que ele é. traz, tipo, uma visão que você fala, não, errado ele não tá. Tem seu público, né? É, exatamente. Mas vamos lá. E eu vim pra São Paulo por conta dele. Falei assim, olha, Oscar, quebrei. Se você quiser colocar aquele teu projeto que você queria de Em TV prática. em Um prática, diretor eu tenho, É. tem, dou um ator jeito. da malhação. E é por isso que eu acho que tão interessante esse nome, porque assim, correndo pra não morrer devendo, sem preguiça, sem medo de nada. Porque eu sou do tipo de pessoa que você fala assim, Fran, você vai fazer tal coisa? Gente, se eu precisar e eu não sei, eu falo, sei, Pablo Marçal. sei, Aprendi um dia. total. Exato. Gente, meus 3 primeiros dias na TV, trabalhando num programa aqui da Record, no The Love School, foi exatamente assim. Eu cheguei lá, eu não sou formada em O jornalismo. The Love eu School é fiz aquele pós. que é da Universal? É, isso Ah, mesmo. tá, sei. E aí, eu não tinha essa... Eu sabia escrever, né? Até por conta de toda a minha expertise, minha prática de vivência e tudo mais. Eu não sabia como que operava uma TV. E aí, eu só tinha feito uma pós-inha e tal. Tipo, você tava lá sabendo o beabá de tudo. Cara, quando eu cheguei lá, começaram a falar comigo assim, então, Fran, eu fui aprovada por causa do meu currículo, né? Porque eu tinha o registro também Sim. e tudo mais. Mas quando eu cheguei lá, a minha supervisora começou, Fran, então, faz assim, 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 não sei o quê. Eu falei, tá bom. Eu ia pro banheiro, eu pesquisava no Google o que significava tal coisa. Juro por Deus. Tipo, eles te contrataram já como sênior e você era... E ela o tava júnior. Exatamente. o Google é um Gente, eu não buscador e servia nada na me real, faltará. nem pra estagiária, pra falar real. Sim. Na real, assim. E veio o fator criatividade. Porque aí eu comecei a me destacar tanto no quesito criatividade que o Bispo, que era o apresentador do programa, apaixonou nas minhas matérias. Então, tem até hoje uma produtora, que é amiga minha, que saiu de lá do programa. E ela falou, Fran, depois que você saiu, morreu o programa. É. Morreu. Olha Porque, isso. assim, faltou criatividade. Tá, queridos? Então, ó, É, Record, fica a dica. fica a dica aí, tá? Tô fazendo Olha o que falta. perdeu, né? Olha o que Já perdeu. tô Aí. sabendo que eu tô fazendo falta. Eu até li ali, deixa eu ver se eu lembro. Você foi atriz e você foi jornalista. Aí você foi buscar o jornalismo por conta que não deu certo essa parte de atriz, que você não conseguia lá os testes. Como que Então, foi? eu vim pra São Paulo e eu comecei a trabalhar com meu sogro. E eu briguei com ele, obviamente, porque é bem difícil trabalhar com ele, né? E o meu marido atual era meu chefe.
Então a gente ficou muito amigo e tudo mais, depois a gente virou namorado, e aí quando a gente virou namorado, ficou uma situação mais difícil ainda, porque é difícil você trabalhar com o namorado e ainda com o pai dele te pressionando, é muito difícil, é uma sensação terrível. Sim. Então, o fato da gente estar trabalhando junto começou a implicar em brigas, em desentendimentos, e enfim, eu tinha que escolher, ou eu namorava, ou, né, eu trabalhava, me submetia às coisas do Oscar. E eu resolvi sair. E aí, depois de um tempo, eu vi uma vaga. Eu já tinha tentado entrar na Record como produtora, não rolou, porque eu não tinha currículo para isso. E aí, quando eu vi a vaga de repórter, apliquei. E aí que tá. Eu já conhecia a mulher da RH, porque eu já tinha tentado entrar como produtora. Liguei para ela, falei, Maria, você que é responsável pela vaga de repórter? Ela falou, sou. Eu falei assim, amor, então vamos aí, né? Vamos aí. Sabe quem tá falando? Então, gente, mas foi assim, batata. Eu fui pra entrevista de emprego, toda alinhada, né? Imagina Sim. que é uma emissora religiosa e tudo mais. Você tem que ter essa noção, e isso Sim. faz parte da comunicação. A questão da imagem que você quer passar, pro ambiente que você tá passando também, né? Que você tá vivendo ali. E eu cheguei lá, enfim, fiz os testes, graças a Deus passei no psicotécnico lá. E fui pra parte prática do teste. Chegando lá, eu vi que a menina que estava comigo não foi pra parte prática. Então, só tinha eu. Falei, gente, então tá, né? Chegando pra entrevista, tô eu lá, super à vontade. Lá era um pastor me entrevistando e tal, na minha entrevista. Ele perguntou... O chefe dela, Carmarolho. Não, é pra compensar. Entendeu? Pra equilibrar. Fazer a balança dar certo. Exatamente. Eu tenho vaga nos dois lugares. Exato. Entendeu? Por via das dúvidas. É, vou garantir com os dois. Exatamente. Exatamente. E então, ele me perguntando várias coisas e tal, eu falando. E ele perguntou assim pra mim, se tem alguma pergunta? Aí eu falei, tenho. Quando que eu começo? Aí ele começou a rir. Sério? Juro por Deus. Aí ele falou assim, Cláudia, que era minha supervisora, Cláudia, leva ela lá pra fazer o teste. Aí levei. Gente, na segunda-feira seguinte eu já tava dentro. Já tinha começado. Olha que loucura. Olha a pergunta dela. Então, olha o quanto que às vezes a comunicação chega na frente. Certo? E até então, Fran, você nunca tinha tido nenhum curso de comunicação Não. oratória? Nada? Foi Não, tudo... nada. Nunca nem tinha pesquisado sobre, nada assim? Não. Uma coisa que eu comecei a perceber muito, eu gosto muito de estudar isso, inclusive, é a observação de padrões. Eu sou uma pessoa que observa muito padrões. Inclusive, teste de QI é uma coisa maravilhosa, gente. Porque todo mundo deveria fazer. Para entender da sua habilidade de entender padrões. E uma coisa que eu acredito que eu seja uma expert muito boa é em estabelecer e enxergar padrões do que eu tô vendo. Então, por exemplo, eu tô aqui com vocês, em pouco tempo eu consigo entender o padrão que se estabelece aqui. Em pouco tempo eu tô em outro lugar, eu consigo entender o padrão que se estabelece nos lugares. Então, assim, isso, sem querer querendo, já era um enquadramento ali de oratória e de comunicação. Você entender o padrão do lugar e você dá o teu melhor, dá o que a pessoa quer ouvir. Esse é a principal finalidade de você entender aquele padrão. Entregar o que a pessoa quer ouvir. Sim. E você fazia isso bem desde a época que você estudava lá para ser atriz, Justamente. né? E aí, talvez essa seja a minha maior habilidade. E aí, posteriormente... Foi, assim, você pode, lógico, que lapidar ela, mas foi uma habilidade meio natural. Sim. Não foi algo que Sim. você foi buscar, né? Você sempre foi entendendo isso. Dom. Sim, exato, exato. E quando eu tava lá nesse programa, que era um programa de relacionamento, resolvi estudar psicanálise. Aí calhou tudo. Calhou tudo. Aí eu entendi que exatamente, eu entendi onde que estava a raiz emocional das pessoas com relação às dificuldades no dia a dia, enfim, por isso que a gente hoje, na Vox, por exemplo, que é a nossa escola de oratória, ela aqui, inclusive em São Paulo, é o berço de muita coisa pedagógica que a gente leva para as outras unidades, porque a gente entende, a gente tem um corpo pedagógico lá, é a única, acredito, Vox do Brasil, isso eu posso garantir, que tem essa preocupação em ter um corpo pedagógico. Por quê? A gente entende que as pessoas não são robôs. Elas têm seus compartimentos e dificuldades específicas.
Então, hoje, uma pessoa que chega com um determinado trauma, uma determinada dificuldade, mesmo que não esteja dentro da nossa metodologia, a gente consegue atender porque a gente tem lá desde mega palestrantes de liderança até psicólogos como professores. Então, a gente consegue se reunir, falar, a gente tem essa coisa que é você falar a respeito dos alunos, a gente tem cotidianamente essa missão de falar sobre alguns casos de aluno para discutir, inclusive, qual é a melhor condução que a gente pode, o que a gente pode fazer a mais para ajudar essa pessoa. Então, esse é um grande diferencial, e aí foi quando eu trouxe esse Rapidinho, estudo. Fran, só para mim não perder a linha de raciocínio, você falando isso, para quem não sabe, a gente estuda na Vox, a gente faz o curso de comunicação e oratória. Isso que você tá falando realmente aconteceu e eu lembro da nossa aula. Quem sou eu? Quem sou eu era o nome dessa aula. E essa aula, a gente saiu de lá, nós vamos juntos, né? Foi uma baita de uma pancada, porque a gente tá acostumado a chegar lá, receber um conteúdo, colocar em prática, e naquele momento caiu a armadura de todo mundo, o professor propôs uma dinâmica onde a gente tinha que falar sobre algumas dificuldades de infância, trazer algumas coisas e tal. E assim, a gente sempre tem um hábito de julgamento, tal, às vezes não sabe ali a essência de cada um. Naquele momento, todos os alunos criou uma conexão um com o outro, porque todo mundo trouxe traumas, problemas, né? Foi muito legal. Então, é muito bacana que tudo isso que você tá falando, a gente vivenciou. Não, e vivemos até hoje na prática, né? Então, assim, o legal, até também passando já um pouco pra galera, e esse feedback pra você também aqui ao vivo agora. É assim, a gente, quando entrou na Vox, nós entramos com uma mentalidade de aprender técnicas de comunicação e oratória, persuasão, PNL, como nós vimos ali na introdução. Só que nos deparamos com algo muito mais profundo, que mexeu na nossa vida particular. E isso nunca imaginávamos, né, dentro do curso. E tem tudo a ver com isso que você está falando, porque a comunicação, até no off aqui, a gente estava até falando um pouquinho disso brevemente, que a comunicação, ela engloba tudo. E nós fomos em busca de uma técnica, de algumas ferramentas para o nosso trabalho, achando que isso serviria apenas para o nosso trabalho, para o podcast principalmente, e também no nosso trabalho de representação. E nos deparamos com uma coisa muito gigantesca, assim, muito ampla, que levamos para nossa vida particular. Isso que é o pegar um diferencial. link nisso. Olha que legal, Francis, nem você sabe. Mas... Nossa, só revelações aqui hoje. Bomba! A minha esposa, ela até postou, então alguém que conhece a gente ali, que me conhece, vai matar a charada de quando foi. Uma dinâmica que o professor propôs, que vai em linha com isso daí e que faz o link com ele falou de mexer no nosso pessoal. Aprendemos lá uma técnica, colocamos em prática, tal. Ao final, o professor fez uma dinâmica e falou assim, ó, escreve uma carta, diante de tudo que a gente aprendeu, escreve uma carta para alguém, seja lá quem for que você gostaria, escreve uma carta para essa pessoa. E vocês vão ter que ler aqui pra gente. Beleza, a gente escreveu essa carta, né? Naquele momento eu escrevi a carta para minha esposa. E eu teria que ler a carta lá pra turma, como se eu estivesse lendo para minha esposa. Foi muito bacana. Ao final ele falou, ó, tem a oportunidade de ler esta carta que você leu aqui para a pessoa. Bacana, legal. Um dos nossos colegas de turma falou assim, Japa, compra um buquê de flores. Foi top essa carta. Compra um buquê de flores e lê essa carta para sua esposa com um buquê de flores. Aí eu falei, puta, verdade, né? Uma ideia de um colega de turma nosso. Que eu fiz antes de chegar em casa, fui na floricultura, comprei o buquê de flores e minha esposa sempre pergunta, e aí, como que foi hoje? Tal. Falei, hoje a gente fez uma dinâmica muito bacana, né? Eu contextualizei, a gente tinha que ler uma carta para uma pessoa ali, como se a gente estivesse lendo. Ah, que bacana, e você escreveu uma carta para quem? Eu falei, posso ler? Aí nessa eu fui no carro, pera aí, rapidinho que eu esqueci o negócio do carro. Vou ler a minha carta, aí voltei, né? Vou ler a minha carta com o buquê de flores. E era um momento, Fran, que minha esposa tava precisando muito. Pra você entender, a gente acabou de ter uma filha,
E assim, a minha esposa, ela tá muito cansada, ela tá sendo muito consumida pelas meninas, então papel de mãe de duas, de esposa, de dona de casa. Era um dia assim que ela tava muito mal. Eu li essa carta com um buquê de flores, tipo, ela chorou, me abraçou, me agradeceu. Então assim, ó, diante é uma dinâmica Olha do que loucura. curso. Que E ela não lindo. perguntou o que você tinha feito de errado? Não. Porque ela sabe Do que eu não... nada! É porque ela sabe que... Suspeitíssimo. É porque ela sabe que eu não erro. Ah! Deus tá vendo, Deus tá É, vendo. É verdade, é muito Né? esquisito, né? Mas assim, ó, é só pra contextualizar tudo isso que a gente tá falando, que vai muito além de um É, curso, é. que é essa parte pedagógica que você falou, que é replicado Sim. para as escolas de todo o Brasil ali. Isso é muito importante. E assim, por essência, a metodologia da Vox, ela já é aprofundada na questão emocional. Tanto que quando eu pensei em abrir uma escola, lá na época da pandemia, porque desde 2019 eu trabalho com preparação de experts de internet, esse tipo de coisa, foi aí que eu descobri que oratória poderia ser um segmento de trabalho. E aí eu resolvi pedir conta quando eu engravidei a primeira vez, pedi as contas lá da TV para poder empreender. Eu estava pesquisando como que eu ia fazer uma escola para mim. E eu me deparei com a Vox, eu descobri que a Vox era uma franquia. Então, eu me aprofundei nisso daí, consegui fechar um contrato com eles, então hoje a preferência aqui de São Paulo é minha. Eles fizeram até um distrato com uma unidade que tinha aqui em São Paulo, porque não estava executando da maneira, não estava levando com excelência esse princípio de metodologia de entrega positiva, como deveria ser. E a gente entrou e, enfim, foi um sucesso danado. Hoje me tornei até conselheira da marca durante um tempo, depois saí para umas outras questões. Mas foi algo que realmente eu me identifiquei. E aí que tá a grande diferença entre você que está aí assistindo a gente, imaginando, eu vou procurar um curso de oratória na internet. Tem vários. Mas eu sempre friso que, no quesito oratória, curso online de oratória só é bom para o dono do curso. Nada vai substituir você ter esse entendimento emocional, esse entendimento cognitivo do presente, do presencial. Então, você precisa vivenciar isso. Você precisa ser exposto ao teu medo de forma controlada e não só teu medo, a conhecer você. Como você bem disse aí, tem uma aula que se chama Quem é Você? Às vezes a pessoa não sabe, não entende as camadas que você tem de personalidade, de onde que veio isso tudo. Uma dica para todo mundo, inclusive, a gente faz uma análise 360 graus de qualquer cliente que chega lá para fazer comercialmente, antes da gente encaminhar ele para um curso, a gente faz uma análise 360 graus, que também é uma metodologia desenvolvida por mim, patenteada, chama-se o Mapa da Comunicação. Esse mapa, em breve, vai virar livro, tá? Para todo mundo conseguir fazer sozinho isso em casa. Então, vai ter lá a forma como você faz os exercícios e os resultados disso, para você se autoanalisar. Isso é importantíssimo, porque as pessoas não fazem ideia o quanto que o emocional, a gente calibra lá a parte técnica da pessoa, a gente expõe elas testes práticos, né, para entender em que pé que tá a comunicação dela, mas também a gente faz algumas perguntas para o âmbito emocional, de profundidade ali, desde a infância da pessoa, para cruzar, porque existem nódulos da comunicação que precisam ser dissolvidos, que eles foram gerados na infância, foram gerados à medida que a pessoa foi vivenciando a vida dela. E não adianta você fazer um curso online, eu sempre falo, cara, vai ler um livro de oratória, então. Vai ler Dale Carnegie, vai ler alguma outra coisa, sabe? Porque o online, ele não vai trabalhar essa profundidade, sabe? A gente tem aquela figura do iceberg, que é um pouquinho em cima. A ponta do iceberg. A gente tem que trabalhar embaixo. Não adianta trabalhar só a pontinha ali de cima. A gente tem que trabalhar embaixo. E é isso que a Vox faz, é isso que a gente faz desde a parte comercial, que é só as nossas unidades do Itaim Bibi, da Paulista e de Moema fazem, que é essa entrega. Muita gente fala pra gente, cara, eu fiz 8 anos de terapia e ninguém me falou nada disso que você me falou aqui, ó, numa entrevista comercial que a gente não tá ganhando nada. Sabe? Sim. A pessoa fala isso pra gente. Então, ali começa a cura da pessoa.
sabe? Vai- Ali. Vai muito além. É né? muito mó além. bacana ouvir você falando tudo isso. A gente vai Você fala, relembrando. meu, né? isso foi exatamente assim. É. Tem, por exemplo, a gente não mede esforços, realmente. Tem crianças que chegam no Kids, meu Deus, porque a criança, ela tá vivenciando o trauma, entende? O adulto tá no do momento. trauma. O adulto, a gente trabalha o passado dele. A criança, ela tá vivenciando. Cara, é No uma coisa presente. muito dolorosa, às vezes. Muito. E aí, Fran, tem E que envolver aí, os por pais? exemplo, muitas das vezes, sim. Então, hoje, por exemplo, era um dia que tava lotada lá a escola em Moema, porque o Kids a gente só tem em Moema, cheio de criança e tal, adolescente, até 14 anos, a gente é teens, né, vai pra turma teens. E essa criança, gente, a gente tem reuniões semanais só pro Kids. O que, por exemplo, uma mãe recentemente mandou mensagem pra gente falando assim: olha, no grupo da escola do meu filho, a professora excluiu ele de fazer trabalho em grupo. Porque ele já era uma criança tímida, ela já sabia dessa questão. A gente deu 6 mentorias sem cobrar dessa mãe, de um curso que é em grupo. A gente deu 6 mentorias com o professor para essa criança começar a ter um desenvolvimento. E a gente leva, a gente faz piquenique. A gente não cobra isso do pai. Porque, na real, quando você percebe que uma criança, gente, eu tenho filho de 3 anos, eu fico imaginando isso com ele, sabe? Sim. Uma criança passa por coisas que essas crianças passam na escola, enfim, às vezes dentro de casa. Você entende que aquilo é muito mais do que uma questão comercial, sabe? Então, assim, é uma coisa que você realmente precisa ir além. E é muita sacanagem se você pegar, simplesmente entregar o mais ou menos ali e não se importar com aquela vidinha, assim, sabe? Então, a gente elabora, nesse caso dessa criança, por exemplo, sentamos com a professora dessa criança, a mãe dessa criança, e a gente explicou: olha, ele tá passando por um processo. A gente teve essa oportunidade. Ele tá passando por esse processo, já evoluiu bastante, a criança não levantava a mão para falar presente na aula, na hora da chamada. Hoje ele já consegue, a gente recebeu até um áudio dele falando assim que ele tá amando esse negócio de apresentar coisas. Então, olha a evolução que essa criança teve até começar o curso. Que o curso dele começou depois que a gente fez todo esse trabalho, fez piquenique pro menino, fez não sei o que pro menino. Então, assim, a gente levou ele para um monte de cenários ali que proporcionasse uma coisa muito positiva com relação a falar para ele. Desmistificamos, começamos a quebrar uma crença que estava se construindo na cabeça dele. Aí a bendita da professora vai e manda uma dessa. E a gente chamou, conseguimos essa missão de chamar a escola para representar, né? E junto com a mãe, para a gente conversar a respeito disso. Enfim, estamos contornando essa situação. Gente, por Deus, eu duvido que tenha uma escola que se preocupe em fazer isso. Sim. Eu duvido. Às vezes uma escola de educação infantil mesmo, de ensino fundamental, ensino infantil, ela não se preocupa com essa qualidade de vida dessa criança como a gente se preocupa. Então, isso faz diferença, sabe? Hoje nós somos aí disparado número 1 no Brasil, como representatividade de oratória presencial, e eu acredito que nós não somos... Não é nem a soma da minha expertise, é a soma da expertise de todos os professores que estão lá e desde comerciais. Então, eu até ia perguntar isso, Fran. É uma dúvida quando você começou a falar. Como encontrar e motivar as pessoas a buscar essa mesma coisa aqui, essa mesma propósito, essa mesma causa? Porque hoje, assim, o que a gente mais ouve de reclamação no ramo que a gente tá, dos nossos clientes, é o que? A dificuldade de encontrar pessoas. Hoje Mão de obra. mão de obra tá muito complicada. E assim, eu percebo que a sua escola, a tua causa, ela é muito maior. Não é só a busca de entregar um produto ali que é a comunicação oratória. Vai nisso do quem sou eu e tal, nessa parte das crianças. Psicológico, né? É uma causa muito maior. Como você encontrar e engajar profissionais? Olha, primeiramente, uma seletiva muito bem feita. Com relação à seletiva de professores, hoje a gente tem aí, graças a Deus, a competência de receber apenas currículos. A gente não precisa nem ir atrás mais, essas pessoas vêm até a gente. Então, significa que a gente
tá ganhando um espaço na mentalidade aí, na cabeça das pessoas, a ponto delas virem procurar a gente. Comercialmente também, muitos dos meus profissionais vêm até a gente, procura a nossa escola para trabalhar, enfim. Mas também a gente faz umas seletivas muito específicas. Como, por exemplo, não tem comercial meu que não seja um especialista em comunicação e desenvolvimento pessoal. O mínimo que a pessoa tem que ter é algum aprendizado sobre coaching, psicologia, psicanálise, alguns são formados nessa área, inclusive. Então, ele tem que ter esse entendimento, porque ele não está trabalhando ali com, sei lá, com um caderno que a gente está vendendo. A gente vende transformação de vidas, e isso precisa até para a gente conseguir aplicar o mapa da comunicação, que é essa metodologia comercial que a gente desenvolveu. Eu preciso que seja um baita de um cara capacitado para isso no entendimento humano, que é o princípio básico da comunicação. Você quer se comunicar bem, você precisa descobrir como funciona o ser humano, começando por você. Simples assim. Então, essa competência de você fazer uma seletiva... E, gente, às vezes você bota lá, são 1000 currículos que você recebe. No final do funil cai uma pessoa. É por aí, sabe? Isso é muito interessante, né? Também tô... Pior que é legal que eu tô vendo um filme aqui. Um detalhe, tem que pagar bem, né, Brasil? Tem que pagar bem. Eu fico pensando nisso, porque, assim, nada disso se consolida... Se você não pagar bem, até porque são profissionais tão qualificados que vai receber muito mais em outro local. Então... E outra coisa, a concorrência corre atrás, só que eles não dão conta de pagar. E assim, essa questão dos profissionais qualificados, nós temos aula hoje, então, com o professor Sérgio Correia, até aproveitando mandar um abraço para ele. Que é Beijo, Serginho. Que é um cara nota 10.000. É. E nós tivemos a oportunidade de conhecer o professor Marcos também, Sim. que nos surpreendeu muito. Tivemos apenas uma aula com ele, mas um cara nota 10.000 também, nos surpreendeu demais. E eu tava... É engraçado, eu até tava relembrando aqui, tá passando um filme, né, de esse trajeto que nós estamos tendo, então, até hoje, né, e iremos terminar em agosto. Até uma pena, vamos sentir falta, a gente sempre fala disso, e não tô falando isso da boca pra fora e nem pra fazer média com você, porque nós falamos disso todos os sábados. Quando se tem problema aqui, independente da sua comunicação, isso nós vimos lá também, independente se você pode ser um expert gigantesco de comunicação oratória, mas se você tem problema aqui ou aqui vai dar errado. Uhum. Então, assim, isso também mexeu muito comigo nesse meio tempo, porque eu comecei a perceber que faz total sentido. Dependendo do dia que você está passando por uma dificuldade, às vezes em casa, ou às vezes no trabalho, alguma coisa deu errado, e você se prepara para alguma reunião importante, ou para algum atendimento, ou até mesmo para uma gravação do podcast. Nós pensamos uma coisa, então eu penso, e na hora de eu falar, não sai de acordo com o que eu tinha pensado. Por um problema, então, talvez por um emocional abalado, por algum problema que nós tivemos. Então, esse controle que a gente aprende lá faz total sentido para o nosso dia a dia, para o nosso desenvolvimento profissional. Isso aí, eu sempre passo também, a gente conversa muito sobre isso. E lá em casa é mó barato, porque minha esposa tá fazendo junto comigo. Porque eu chego em casa e eu começo a passar a replicar para ela do meu jeito, obviamente, porque os professores são muito capacitados lá. Mas do meu jeito eu sempre vou passando. Olha ele querendo derrubar a gente. Fica atenta que a gente tá se formando. Não, mas de verdade, eu super indico, a gente falou no início, eu volto a repetir agora. Nos bastidores, a Vox2U, ela tem mudado vidas, e a gente tem visto isso com a nossa turma lá, com a nossa galera que tornou uma família, que foi até engraçado que o network que nós criamos ali, e nós vemos a evolução a cada aula, a cada sábado que nós vamos lá, a evolução de cada um é gigantesca, assim, é monstruosa, do início até agora, e sabemos que isso vai melhorar ainda até o final. Então isso vai muito além das técnicas, que foi uma coisa que nós buscamos lá atrás. E isso é muito legal, essa parte humana, né, que vocês trazem. E do processo. É muito legal você trazer essa questão do processo, porque muitas pessoas que chegam pra gente, eles não querem dedicar um tempo para aquilo.
Eles acreditam que, você não tem nada de 2 dias, de 2, 3 dias. Cara, eu tenho um curso de 2 dias, que é o curso de entrada. É um curso para destravar, para te trazer elucidação a respeito da tua dificuldade, inclusive. O que não for cognitivo, você consegue até implementar de imediato na tua vida. Mas para você realmente vivenciar uma transformação, você tem que vivenciar isso através de um processo. Não tem como ser rápido. E muita gente não entende isso. Não, eu só quero umas técnicas e tudo mais. E aí vai ao encontro do que você acabou de falar. Cara, você não vai ser um bom comunicador se você tá ainda com uma questão para resolver aqui ou aqui. Mas sabe o que eu Entende? acho bacana da Vox? O processo de vocês, essa evolução, esse processo de evolução, é muito positivo, é muito gostoso. Porque eu vou te falar por experiência própria, que é isso. Você vai falando, o Lucas vai falando, vai montando quebra-cabeça e a gente vai lembrando de cada etapa do processo. Eu mesmo, quando fui começar, eu coloquei na minha cabeça assim, eu vou terminar isso de qualquer maneira, porque eu tenho dificuldade em manter uma constância em algo que eu não gosto. Então, eu fiz assim, tô gastando, não é barato, eu vou fazer. Não, é barato sim, gente. É sim. É um investimento. É um investimento. Que vale muito a pena, galera. E o que acontece do processo é isso. Eu achei que ia ter dificuldade em manter, em terminar, por conta que eu falei, se não for legal, eu vou ter que fazer mesmo não sendo. Só que ao contrário, a gente estava conversando aqui, a gente já tá com tristeza que o nosso curso vai acabar em agosto e a gente vai sentir falta da turma, de tudo, dos professores, porque é isso. Eu acho um momento gostoso da tua semana. Exato. e muito mais do que técnicas, que foi o que a gente foi buscar, é você conseguir mostrar para a pessoa que ela tem um problema que ela nem sabe que ela tem. Justamente. Que foi o caso do que aconteceu com a gente. A gente nem imaginava que a gente poderia tratar algo pessoal, a cabeça, num curso de oratória. A gente costuma dizer que se o teu curso de oratória ele não tá transformando por inteiro a tua vida, desconfie. Porque não tá certo. Não só tá aplicando ferramentas ali. Ele realmente não tá, porque oratória é exatamente isso. Não dá pra fazer um curso de oratória seletiva. Eu vou aprender oratória para negócios, oratória para venda. Cara, não dá, porque existem competências que você tem que desenvolver que tem a ver com outros setores da tua personalidade. Como que você vai simplesmente... Aí fica aquele bando de gente com... você que é vendedor, presta atenção. Você chega num lugar, fica aquele bando de vendedor usando aquelas técnicas de forma tão escrachada que teve uns dias atrás, inclusive, que eu tava falando com o pessoal de registro de marca. A menina que me atendeu era a primeira vez que ela tava trabalhando com vendas e tal, tinha feito um curso, porque depois eu inspecionei ela, inclusive ela vai virar nossa aluna, se Deus quiser. E ela começou pra mim. Então, Fran, nossa, muito legal a sua ideia. Eu falei assim, gente, deixa eu te falar uma coisa. Bonitinho você querer aplicar todas as técnicas que você... eu tô voltando. Mas, cara, vamos direto ao ponto, vamos ser, sabe, transparente, vamos ter naturalidade, sabe? Aí aquelas técnicas de fechamento, sabe? Se fechar agora. Até hoje. Eu falei assim, e ela sabia que eu tava super interessada, ela não precisava aplicar isso. Sim. Mas é a dificuldade de escutar verdadeiramente, porque falta segurança. E segurança você não vai aprender lendo um livro, entende? Então, enfim, são N questões. Essa parte que você falou também, de você se expor ao medo de maneira controlada. Justo. É o que acontece todo sábado lá, que todo sábado você tem que se apresentar. Exatamente. E aí você parte de um princípio que todo mundo que começa lá fazendo curso, a ansiedade está aqui em cima, né? Então, o conhecimento, a autoestima, muitas vezes está aqui embaixo. Você se expor ao teu medo, vai começando a fazer o quê? Vai invertendo essa gangorra. Não vai eliminar essa ansiedade, esquece. Mas você vai ter muito mais controle sobre ela, ao ponto de que quando você, às vezes, identificar um gatilho, caraca, por que eu tô nervoso? Pera lá, que sou eu tentando me derrubar, segura aí, que isso aqui não faz sentido, isso só é o pensamento que tá ali tomando aquele pensamento ruim, que tá o medo querendo me derrubar, que não tem motivo pra isso. Tem uma técnica fácil pra superar isso, né? Que a gente aprendeu lá. Então, e vamos deixar no ar para... Não vamos falar. Não, vamos falar. Não, mas são muitas técnicas de muitas coisas, né? Então, por exemplo, para nós, então, até vou deixar a dica para a galera, representantes, empresários,
balconistas, pessoas que querem se desenvolver. É um curso que nós super indicamos. E deixar muito claro que, galera, a gente não tá puxando o saco, não estamos ganhando absolutamente nada por isso. Quem ganhou fui eu. Não, é porque é verdade, é uma coisa que está nos ajudando e a sua história até agora tá muito top. Voltando à sua história só. Que a gente pegou um gancho gigantesco aqui, né? Foi o merchan. Foi um momento merchan de volta. meia hora. Foi muito legal. Então, mas assim, aí você falou que veio para São Paulo, você pegou aquele gancho, tá falando que veio para São Paulo, empreender então a Vox foi a sua saída então para aquele momento. Exato. E a oratória caiu, você simplesmente foi montando um quebra-cabeça até chegar a hora que fala, bom, oratória é uma coisa que eu gosto. Justamente. A gente não sabia nem nomenclaturar isso direito. Eu não sabia que o que eu fazia era um desenvolvimento de oratória. Eu fui saber depois. Então, primeiro eu executei... Você já tinha feito o curso? Não, curso não. Mas eu trabalhava desde 2019, quando deu aquele boom do digital, eu trabalhava exatamente com esse tipo de posicionamento para a câmera, de experts que não sabiam montar um roteiro, por exemplo, que não sabiam se comunicar, que sofriam com essa ansiedade, porque uma coisa é a pessoa ser natural, espontaneamente no dia a dia, ali no tete a tete, ligou a câmera, pumba, Travou. virou um robô. A pessoa não consegue, sabe? E aí... eu já trabalhava, como eu tinha feito psicanálise, já tinha identificado essa questão do emocional, até pelo meu próprio repertório, que eu percebi que a minha dificuldade de fazer testes se dava pela minha falta de autoestima, de crença limitante que eu tinha, e aí vem questões de PNL também, de cursos que eu fiz, etc e tal, eu já aplicava isso com as pessoas que eu trabalhava. Você só estruturou todo o conhecimento que você tinha. E aí eu fiz uma conta básica de empreendedor. Quando veio a pandemia, eu vou empreender. Eu vou montar uma escola. Tanto é que eu sempre brinco com o Luiz Câmara, que é o CEO lá da Vox, que eu falo assim, cara, tua sorte é que eu comprei franquia e não virei tua concorrente. Eu sempre brinco com ele. Porque eu fiz uma conta básica de papel de pão mesmo, assim, de padaria. Falei, cara, como que tá o cenário? Aquela pancada de gente toda presa dentro de casa. Eu percebi que tava uma tendência que a comunicação ficou truncada de todo mundo, que as pessoas não tinham essa habilidade, realmente nem olhavam para essa habilidade. E eu falei, cara, quanto que custa para eu me posicionar no mercado com uma marca do jeito que eu gosto, do jeito que eu gostaria que fosse? Tal. Quanto tempo eu vou levar para atingir esse posicionamento? Tanto tempo. Aqui do outro lado eu tinha o quê? A Vox, que estava pronta. E aí eu tive que, lógico, esperar um distrato daqui, de contratual, enfim, jurídico da unidade que já existia aqui, etc. Para eu poder entrar. E aí eu tive que esperar uns 3 meses para eles organizarem isso para eu conseguir entrar. E aí eu falei, cara, isso aqui tá pronto. Investimento eu vou recuperar em tanto tempo, eles me deram essa liberdade, porque é uma franquia nova, então, hoje já tá mais organizado, mas quando eu entrei, a Vox não estava preparada para São Paulo. As pessoas... Faz quanto tempo, Fran, que você tem franquia da Vox? 2 anos e meio. 2 anos e meio. De maneira, foi depois da pandemia. Novo, exatamente. Né? E eles me deram essa liberdade de criar processos, de criar coisas que fizessem mais sentido. E deu muito certo, assim, esse casamento. Tanto é que em pouco tempo, em 8 meses, eu virei conselheira da marca. Então, fez muito sentido para mim, porque eu gastaria muito mais e gastaria muito tempo, inclusive, para chegar onde eu queria, sendo que a franquia já estava pronta. E uma coisa que eu sempre falo... fazia muito sentido para mim, porque eu vim desse ramo de comunicação. Então, era uma extensão do que eu vivia fazer isso. Então, hoje, por isso que eu me preocupo tanto com essa questão pedagógica, que talvez, porque franquia é assim, né, gente? Cada franquia é uma franquia. Deus sabe o que vai acontecer ali. Mas, no caso das nossas, pelo menos, eu consigo realmente, assim... traçar uma direção. Ter mais esse cuidado, ter essa preocupação, principalmente com o pedagógico. E por isso que a gente inseriu até uma questão pedagógica dentro do comercial, de tão importante que eu acredito que seja isso. Então, foi um casamento, assim, muito bem elaborado. Eles te dão essa liberdade, né? Que bacana. Justamente. Ô, Fran, e a gente falei ali na apresentação também
da DNA Show, é isso? Isso. Fala Esta um pouco é a pra primeira gente. vez que eu tô falando, porque assim, é super nova, é uma necessidade que vem, inclusive, de tantas pessoas que procuram a Vox, algumas elas vêm com uma ideia que a gente não consegue implementar na Vox. Então, veja, a Vox, a gente desenvolve pessoas, a gente ensina você a fazer o teu desenvolvimento, a criar a tua apresentação, a criar toda a tua estrutura, a desenvolver a tua performance. Na DNA Show, a gente faz o contrário. São aquelas pessoas que chegam pra gente e falam assim, cara, eu tenho um pitch de vendas numa feira pra fazer daqui uma semana. Se vira, tô pagando. Tipo isso. A gente monta um pitch de vendas, monta uma palestra, monta um mini treinamento, Um roteiro monta completo. uma defesa de doutorado, monta o que for para você, né? Você participa desse processo ativamente o tempo inteiro, adequa a tua performance para você apresentar aquele projeto e depois o ideal dos mundos é que essa pessoa saia dali e vá para a Vox se desenvolver, né? Ou mesmo a pessoa fez a Vox e hoje, putz, eu não tenho tempo para criar essa apresentação. Eu quero que vocês Ela tá criem. preparada, porém ela não tem esse tempo Exatamente. disponível. Nesse caso, quando a pessoa vem da Vox, a única coisa que muda é que a nossa performance a gente gasta menos tempo com ela, Uhum. né? Porque essa pessoa já está super preparada. E Vocês atuam mais nessa urgência. a gente prepara alguma coisa que na Vox a gente ensina você a fazer. No caso da DNA, a gente faz para você. Então, a gente tem, por exemplo, palestrantes que vêm, porque o nosso grande diferencial, inclusive, de mercado, é o método DNA Show, que envolve publicidade, cinema e teatro. Então, o que a gente desenvolve é algo único no mercado hoje, não tem nada que seja parecido. Então, a gente tem palestra, por exemplo, do Álvaro Awaz, que a gente está terminando, está em fase de finalização, que a gente tem troca de roupa na palestra dele. Então, Olha. assim, é alguma coisa, assim, incrível. Tem participação ativa, sabe? Tipo, você decide, que as Uhum. pessoas vão decidindo o que vai acontecer com a palestra. Então, é algo realmente... E a gente aplica isso em tudo, não só na palestra, mas se você vai fazer um pitch de vendas, a gente aplica essa metodologia. Lógico que, dependendo do projeto, a gente aplica mais uma coisa do que a outra, né? Então, se a gente tem possibilidade de trabalhar mais o texto publicitário, a gente trabalha mais o texto publicitário, mais impacto com o texto de conteúdo. Ou então, se a performance permite, a gente trabalha mais a tua performance. Se a pessoa tem essa habilidade de trabalhar, por exemplo, uma pessoa que gosta de contar piada, que tem essa habilidade, a gente vai explorar essa habilidade dela. O Né? palco. Então, assim, a gente vai ponderando, né, dosando cada filé desse tripé, para que o que essa pessoa apresente seja algo único, impactante e que realmente faça com que ela dê um show, no final das contas, onde quer que ela vá. E o mais importante pra gente, que essa pessoa seja escolhida, que esse projeto tenha uma conversão, porque esse projeto ele tem que ser focado em algum tipo de retorno, né? De algum objetivo, enfim, seja financeiro, seja engajamento, seja o que for. A gente trabalha sempre com alguma técnica que consiga trazer para a gente um tipo de retorno. Então, imaginem que uma pessoa que faz uma palestra tem um retorno ali. Tudo, até a gente estava falando nos bastidores, tudo é um grande pitch de vendas. Seja de uma ideia, seja de um produto, seja de um serviço, seja de qualquer coisa que você queira. Mas é um pitch de vendas. Então, você tem que ter ali ferramentas que fazem com que esse projeto ele te traga um retorno e não meramente seja algo, apresentei, mas eu não consigo mensurar o sucesso que foi. A gente tem como mensurar. Isso é o mais legal de tudo, porque você precisa saber. É um investimento. Então, a gente consegue levar exatamente através de ferramentas para fazer isso. É muito legal. E essa empresa é uma empresa que eu estou encabeçando, então tudo está sob a minha curadoria. Qualquer pessoa que contrate a gente hoje, sou eu presencialmente que levo, que faço esse projeto. Já estou treinando outras pessoas para fazer também, mas tudo passa pela minha curadoria. Então, assim, toda a ideia de projeto, e é uma coisa muito louca, porque você se envolve tanto que do nada você acorda de madrugada e fala assim, putz, tive uma ideia. E já anota, né? Já anota, e no outro dia você passa para a pessoa, gente, assim, sensacional. E você
até passou pra gente, já teve políticos, digital Já, influencers. também. Já atendi Camila Loures, que hoje é Camila uma das Loures, maiores, minha filha é louca por ela. apaixonada. Você atendeu ela, Adolescente, que sim. legal. Ela tem um podcast, inclusive, né? Tem, já fiz preparação dela, tem lá no meu Instagram. É Olha. a preparação que eu fiz pro podcast dela, o Podcasts. É, então. É. É, a Virgínia, já né? estive lá, exatamente. Hoje não é mais com a Virgínia. Ah, não. Hoje é mais com um outro rapaz, que eu não me lembro o nome, inclusive, Eu mas também- não... A minha filha é doida. É, né? ela vai saber. Ela sabe. ela Ela vai saber. ela chegar em casa e falar pra ela, vai me dar um puxão de orelha, né? Como você não É sabe? verdade, é verdade. E ela fala muito, mó bacana que eu já ouvi num podcast dela, ela fala muito isso que você falou das crenças limitantes. Que ela tá estouradaça e ela tinha crenças limitantes que nem ela imaginava. Um dos exercícios que eu sempre fazia com ela acredito que vocês fizeram esse exercício na Vox, uma pergunta simples: por que você merece sucesso? Por que que você merece o sucesso? Cara, as pessoas não sabem responder, ou às vezes, porque, sei lá, porque eu quero. Se As pessoas perguntem, não né? têm essa noção do merecimento dela. Porque eu sou foda mesmo, porque eu, sei lá, me dedico pra caramba, porque eu gosto de dinheiro. As pessoas têm essa dificuldade de verbalizar, de entender, de esclarecer dentro da cabeça dela o porquê que ela merece ser feliz. Aí não é feliz, não sabe por quê. Né? Não consegue sucesso por quê? Porque não tem noção da capacidade que tem. Ou às vezes também o contrário, conseguiu sucesso, só que também não sabe nem porque fala, deu certo, tudo deu certo. Não. E tem a Né? síndrome do impostor. Justamente. Exato. Tem gente que consegue o sucesso e acha que tudo é sorte. Caiu do céu. Eu tenho medo. Eu tô atendendo nesse momento, inclusive, uma executiva de alto padrão da Ernst Young, que ela tem uma reunião, gente, uma reunião besta de 15 minutos para fazer, e ela arrasa em todos os ensaios que a gente faz, e ela não consegue enxergar que ela é boa. Não consegue enxergar. Então, assim, metade do tempo eu passo trabalhando o emocional dela e outra metade preparando o projeto dela. Porque eu preciso que essa pessoa enxergue que ela é boa. É a Sabe? Fran lá do passado. Gente, por Deus, imaginem que ela tá muito próxima da liderança lá dentro. E eu falo, gente, Você não tá enxergando. você não tá enxergando, as pessoas estão enxergando e você não tá enxergando. Tá todo mundo Tá todo enxergando, mundo vendo, menos menos você. Entende? Olha Então, que assim, loucura, olha que né? loucura. Não, e essa crença limitante é engraçado, porque eu penso muito nisso. Porque até no próprio podcast a gente falou sobre isso, antes de iniciar o podcast. Porque às vezes as pessoas têm algum projeto tão bom, e a pessoa é tão boa naquilo, só que ela não coloca em prática pela maldita crença limitante. Porque fica naquela de, mas não sei, será que... Acho que não vai dar certo Medo do comigo. E aí julgamento. vai além. A pessoa deixa de levantar a mão numa reunião, de colaborar com uma ideia legal que ela teve, porque ela acha que a ideia dela é ridícula, ou que não é muito pertinente, ou que não vai fazer sentido. Gente, bota pra fora. Entende? As pessoas não têm essa noção. O que vai acontecer? Igual teve um dia que eu perguntei pra ela, eu falei assim, Fulana, o que vai te acontecer se você não for bem nessa palestra? Que não é o caso, porque você tá mandando Sim. super bem. Você vai ser demitida? Ela falou, não. Eu falei assim, você vai perder o seu cargo? Ela falou, não. Então, você tá com medo de quê? Na boa. Nem Porque você ela não tem sabe. nada a perder. Nada. Sabe? Exato. Mó barato isso daí. Quem Não, se julga é ela, na realidade. Ela tá buscando lá a régua que tá lá em Simão, que é e a tal é da... somente ela que se colocou essa régua. Justamente, é a síndrome do perfeccionismo. Né? Então, isso, na verdade, várias pessoas, eu conheço até algumas pessoas que têm algumas ideias muito legais e não colocam em prática por medo do julgamento, medo de, mas eu não posso errar. Mas quem falou que você não pode errar? Nós Eu somos vou te seres falar humanos. aqui, ó, identificando, fazendo os links, que até eu mesmo, durante muito tempo, na época de escola, eu fui assim também. Fico pensando assim, algumas coisas, às vezes surgiam umas ideias. E sei lá também o que fez mudar, porque eu não fui estudar, ou não fiz terapia, algo do tipo, mas hoje, às vezes, a pessoa até fala, puta, Japa, fica quieto, é você, né? Puta, fica quieto, mas eu falo, né? Hoje é até demais. Tem que segurar um pouco. Tem que dar uma cortada. Dá uma segurada um pouco. Mas eu sou muito louca, porque eu chego no escritório, a primeira coisa que eu faço quando eu tenho uma ideia, já conto logo pra todo mundo. Sim.
Tô nem aí, já vou contando por quê. Isso cria um comprometimento, não posso mais voltar atrás, Exato. sabe? Então isso faz todo sentido. Você já conta pra todo mundo, beleza? Putz, pra você desfazer aquilo dali, Vai dar mais trabalho do que Entendeu? você fazer, né? exatamente. Então, não, vamos fazer. Não tem Você volta, né? fez também, muito do que você tá falando, eu tô aqui, ó. Você fez psicanálise? Eu tô vendo aqui uma psicóloga. Não, mas imagina que eu trabalhava num programa de relacionamento e tinha toda uma questão religiosa envolvida nesse programa, mas eu percebia, aí que tá, eu sempre gostei muito de escutar histórias das pessoas. Gente, eu recebia recebidos das pessoas que eu entrevistava, tipo, na semana seguinte chegava lá pra mim. Porque eu era, tipo assim, uma confidente, eu ia trocando ideia com a pessoa, mas me conta mais, Tinha mas até um e divã aí? lá, né? Entendeu? Eu gostava, eu me interessava de saber o antes, o depois, o durante. E eu acredito que isso me deu muito embasamento do que eu faço hoje. Imagina que eu tinha um laboratório ao vivo ali, na prática, que eu poderia explorar, porque imagina... Explica um pouco, porque eu tô tentando lembrar, eu sei o programa, mas explica um pouco a dinâmica de como era esse programa. É um programa de Até hoje relacionamento. Tem, rola ainda. Eu lembro que era de sábado ainda. É, Sábado de manhã, sábado, eu acho que é. exatamente. É. E tinha o Terapia do Amor, que era que passava durante a semana e era só na grade da Universal, que eram compilados desse programa também. Então, basicamente, todos os entrevistados que a gente... O fundamento do programa era mostrar a história de amor, de superação, que deu certo, de 2 testemunhos da igreja. E você entrevistava essas pessoas, fazia com que essas pessoas revelassem ali a sua mensagem de Deus, enfim, da fé que uniu aquele casal, que transformou aquele casal. Só que quando você observava questões psicológicas, você observava que o que a fé como que a fé trabalhava, né, para essas pessoas. Modificava principalmente fatores de traumas que elas tinham. Então, uma pessoa que tinha separação dentro de casa, que tinham pais separados, pais que brigavam muito, aquela turbulência dentro de casa, pessoas que eram muito ansiosas por conta disso, Ela elas tende a seguir o mesmo modelo, justamente, replicar o modelo. Então, o que a fé trazia para essas pessoas? Essa explanação. Cara, você é assim, você tem que mudar isso e tudo mais. A pessoa poderia tratar isso na psicologia também? Poderia. Mas aí é a opção de cada um ter escolhido a fé como canal e que bom que deu certo, né? Cada um com a sua fé. Então, a gente fazia entrevista com essas pessoas, tanto para esse programa quanto para o Terapia do Amor. Montava essas matérias, né? As pessoas levavam essas pessoas às vezes para um restaurante, para um bar, para alguma atividade e você aprofundava essa pesquisa a respeito do que aconteceu, de como que era o antes, como que ficou depois. E como que foi esse E eram processo de histórias cura? reais mesmo. Reais. E você se engajava pra caramba Reais, nisso. não era nada combinado. Era totalmente real. É totalmente real, eu acredito até hoje. E, putz, era um laboratório, porque imagina que uma matéria tem no máximo ali 5 minutos, 7 minutos. Às vezes eu passava 3 horas com esse casal. 3 horas. Caramba. Só perguntando coisas e explorando coisas. Então, é um laboratório. Imagina você ter essa oportunidade e você ter o conhecimento também, as ferramentas, né? E foi isso que eu fui buscar na psicanálise, para você poder até entrevistar essa pessoa de uma outra maneira. A psicanálise, Fran, você fez antes ou durante? Durante. E aí que tá a grande sacada do modelo nosso do mapa da comunicação. Quando eu comecei a entrevistar pessoas para matricular, porque no início eu que entrevistava, eu que fazia essa parte comercial, eu comecei a perceber padrões, aí que tá, padrões. E eu falei, gente, eu vou fazer uma pesquisa. E aí meu marido adora esse negócio de análise, de BI, de não sei o que das quantas. Aí eu falei, cara, vamos tabular isso tudo. A gente identificou padrões. Por exemplo, maior parte aí, 50% das pessoas que procuram ajuda, que chegam até a gente com dificuldade de comunicação, são filhos únicos ou tem uma diferença aí de pelo menos 5 anos com o irmão mais próximo. Então, essa pessoa vivenciou turbulências na vida dela de uma maneira única. Ele não teve um irmão para compartilhar aquilo,
né? Ou mesmo ele foi sobrecarregado pelo aquele fardo, às vezes de um pai e mamãe que brigavam, de um pai e mamãe que tinham um lar violento, e cresceram ansiosos e quase que na totalidade desenvolveram ali perfis perfeccionistas, pessoas que têm dificuldade de liderança, que são extremamente centralizadores, porque na cabeça dessas pessoas elas cresceram se estabelecendo de forma que, se eu não proporcionar a estabilidade na minha vida, não vai ser fora que eu vou encontrar isso, porque ele não teve isso na infância. O lar que era para ser o lar, que fundamentasse ali toda a vida infantil dessa criança, que deveria ter sido um lar pacífico, acolhedor, que traria a certeza de que essa criança estava bem, acolhida, não deu isso para ela. Então ela entendeu emocionalmente que não é o mundo externo que vai trazer isso para ela. E aí ela se torna uma pessoa centralizadora, se torna uma pessoa totalmente ansiosa, porque ela tem pavor de mudança. Imagina que um lar de uma criança que sofre com violência, com pais que brigam. Nossa, o pai bateu a porta, já, meu Deus, é hoje que vai ter outro show de novo, é hoje que vai ter outra briga de novo. E, cara, os pais não fazem ideia como eles podem construir ou simplesmente acabar com a vida de um ser humano. Os pais não fazem ideia. Se os pais soubessem disso, eu acredito ainda muito nisso, que para ser pai, para ser mãe, tinha que passar, sei lá, por um crivo psicológico, alguma coisa assim. Uma preparação. Justamente. Os principais traumas, inclusive, são causados por pais e professores, né? Justamente. E é bacana também que eu ouvi falar, e vai em linha disso que você comentou, quanto mais, por exemplo, esses traumas que a criança teve se torna um adulto que não quer cometer a mesma atitude para causar os mesmos traumas. Só que quanto mais você usa aquilo como referência, às vezes, para fazer diferente, você tá colocando cada vez mais aquilo dentro da sua vida. É que existem gatilhos que são enraizados em você. Então, imaginem que você é uma árvore. Tudo que você vivencia ali na primeira infância, até os 7, 8 anos, são as suas raízes. O resto é tronco, folhas, enfim. Você pode modificar o tronco, você pode modificar, cortar, né? Mas a raiz você não consegue alterar. Então, é por isso que eu falei lá atrás. Você consegue manipular essa tua ansiedade, você consegue controlar essa ansiedade, mas ela não vai embora. Você tem que aprender a trabalhar os seus medos, você tem que aprender a trabalhar os seus gatilhos. Para quando eles chegarem, você... Opa, peraí, tá para acontecer tal coisa. Você tem essa consciência. E quanto mais você praticar isso, mais forte fica essa consciência, mais forte você consegue lutar contra ela. Enfim, você consegue reprimir. Teve isso uma hora, tudo. Fran, que você falou assim, quando foi entrar num outro assunto, você falou assim, tudo que não é cognitivo, você consegue implementar rápido. Isso. Dá um exemplo. Por exemplo, você é uma pessoa parar de falar né. Isso demora. Parar de ser prolixo. Isso demora. Por quê? Porque precisa de um processo. Agora, montar um roteiro. Putz, você dá o caminho das pedras para a pessoa ali, ela pratica, ela sai dali utilizando aquele roteiro, ela sabe botar aquilo dali em prática. Então, são coisas que existem ferramentas que você pode utilizar no seu dia a dia assim que você sai do curso e outras ferramentas que você precisa demanda um tempo. Explanar durante um tempo para você conseguir interiorizar isso. Né? Mas eu sempre falo, às vezes o né dá uma escapada, mas o mais importante é que não se torne uma pontuação. Né? Ai, que horror, gente! Muito né, velho? Então, às vezes, você pontua. Fica evidente, né, que as coisas não são assim, né? Então, gente, aí que tá o problema. O problema. Isso é cognitivo? Total. É um vício. É um vício. Não, e as pessoas não percebem. É a mesma coisa que parar de fumar. Então, aí que tá um detalhe. As pessoas não... E assim, a gente que tá fazendo o curso,
é uma desgrama, porque daí você começa a olhar as pessoas, às vezes de alguma oratória, e aquilo começa a incomodar, Justamente. né? E aí Por que fica... que é importante? A gente falou no início de traumas positivos. O É. trauma positivo nada mais é do que um olhar para aquilo que é um erro, digamos assim, Uhum. só que a gente vai acentuar muito aquele seu erro ao ponto de que quando você vai fazer, você já percebe. Exato. E é aí que tá a transformação. Entende? Porque quando você percebe que você vai errar, significa que você tá tão consciente que você Você é reprime. capaz de não Até o ponto de cometer o você erro, não limpar. cometer. Exatamente. Mas é muito difícil esse processo, né? Porque, Né? Porque assim, a gente, durante as apresentações, é mó barato. Quando você vai falar que, no início você fala sem perceber. Depois você começa a perceber e aí você dá até aquela travada, né? Eu vou falar... Justo. E depois começa isso e você começa a eliminar. E é muito interessante esse processo. Primeiro porque... começa consciente, depois ele sai inconscientemente. Exato. E eu lembro o professor Marcos, se não me engano foi na aula dele, que foi muito legal, que ele falou que é um elo de ligação. Por exemplo, que muitas vezes eu mesmo tenho esse vício, tô tentando tirar, né, no lugar da vírgula, e aí vai entrando. Só que eu entendendo isso e olhando as outras pessoas falando comigo, eu começo a me incomodar agora. Conforme a pessoa vai falando comigo, eu começo a me incomodar. E aí Justamente. vai dando aquela, né? É igual a aquela falta de olho no olho. Putz, como que incomoda quando você conversa com uma pessoa que não olha nos olhos? Não tem o contato visual. Jesus amado, é uma coisa terrível. Meu, é muito bacana, né? Esse papo que a gente Né? tá tendo. Então, tem Né? algumas que a gente não consegue perceber, né? 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 Meu, mas que legal. Olha que história top, Japa. Muito bacana. A gente realmente teve uma aula aqui. uma Isso MBA, é verdade, né? NBA, né? Meu, que top, pô. Obrigado. Ah, eu que agradeço. Meu, gratidão, de verdade. Com certeza, a galera anotou muita coisa. Quem não anotou, volta o vídeo, né? Temos essa oportunidade. Gente, eu vou sair daqui falando Olha dele. Meu Deus! Me socorre. Nós tivemos uma aula e ela também, É, né? De como falar. do que não Como fazer. é que não fazer, né? Justamente. Isso que você falou, até a gente se assistindo, quando a gente tem algum bate-papo aqui que depois vai algum corte e tal, a gente começa a ver e fala, puta, eu tô fazendo o curso e tô errando tanto assim. Imagina se não tivesse. Exato. E assim, fica a dica, galera. Depois passa os contatos, o seu @, da Vox também, já fica à vontade, né? Porque, Né? Porque a galera com certeza vai entrar em contato com a gente e a gente vai dar essa Maravilha. direção também. Vamos criar um engajamento aqui? Bora. Quem entrar em contato com a gente dizendo que assistiu esse podcast vai levar matrícula zero, Ó, grátis, Ó, e 20%? ô louco. 20% de desconto Olha, em qualquer uma das nossas Marca aí, formações. Japa. ó. Pode criar esse engajamento aí. Olha que legal. É só entrar em contato com vocês e Fala falar assim, que olha, assistiu o eu vi podcast. lá no Correndo pra Não Morrer Devendo e quero fazer. Bora. Vai ter 20% descontão. e Matrícula zero. a gente não teve essa facilidade, né? Quando a gente falou com o Diego, né? Aí, galera, então pra vocês aí já caiu no colo, hein? 20% de desconto. Aí que tá. Olha E, ó, lá, galera. Pra saber um pouco mais da gente, vox2u. Aliás, vox2usampaulo.com.br. Para saber um pouco mais da DNA Show também, para quem quiser que a gente prepare alguma coisa, franrorato.com.br. Nosso Instagram, @vox2u.sampaulo e franrorato. Galera, eu deixo aberto também, pra quem não tem um contato ali conosco, se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato através das nossas redes sociais, a gente passa o WhatsApp ali, porque a gente é prova viva de tudo que a Fran falou aqui, e realmente tá fazendo muito sentido, a gente fez, tá mudando as nossas vidas, né? Então, se alguém tiver qualquer tipo de dúvida, entre em contato com a gente, que a gente vai falar ali tudo que tá acontecendo, o que foi positivo. Top demais. E Muito antes bom. de finalizar, meu jovenzinho, a gente tem que falar de quem?
do nosso escultor. O escultor, aquele cara que faz a obra de arte, a Perfitubos, meu jovem. Exatamente, o famoso Luizinho. Ele e o Thiago, da Perfitubos, não somente transforma as lojas em umas verdadeiras obras de arte, mas ele também tem toda a parte de equipamento de loja, Lucão. Ah, exemplo? Olha que beleza, meu jovem. Desde arara, armário para confecção, as famosas gaiolas, conforme vocês estão vendo aí. O cara é um escultor, né, meu jovem? Exatamente. Para você que tiver qualquer tipo de dúvida, é só entrar talvez no Instagram ou visitar algumas lojas conhecidas como a Eats. Timax, Estrela, Marcon, Viva Moda. A gente vai ficar até amanhã falando o nome das vezes aqui. Olha lá que lindo. Toda essa parte de equipamento, galera, o Luizinho que é responsável lá da Perfitubos. Ele é o cara, meu jovenzinho. Ele ou o Thiago. Os contatos estarão na tela a partir de agora e qualquer dúvida é só entrar em contato com eles ou conosco também. Perfitubos, meu jovem. Nossa senhora. Fran, Muito gratidão. obrigado. Quer deixar um demais. recado final, Fran? Eu gosto sempre de encerrar qualquer treinamento com uma frase que eu gosto muito. O que esperar da vida? Dificuldade. Mas o poder para superar qualquer coisa tá dentro da gente. Muito obrigada. Ó, Ave Maria, meu jovem. Depois, ficou mais fácil pra você terminar agora? Não? Pode terminar. Que beleza, que legal. Se inscreva no canal. Tudo de bom. Beijo, beijo.